Tudo bem? Entrando ao vivo aqui para dar a matéria de tributário 1 para a Unigran Rio. E aí, pessoal? Vamos entrando. Vai chamando a galera da turma. Porque são 11h25. Vamos lá. Não pode passar de meia-noite. Então vai chamando a galera aí para a gente poder fazer essa revisão rapidinho dos principais pontos da matéria. Eu vou colocar aqui do lado a legislação, tá? Então, para quem não sabe, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai trabalhar com a Constituição, a Lei Complementar 101, a Lei 4.320 e o CTN, tá? Então, vou botar aqui, ó, CEF, CTN, LC 101 e Lei 4.320. Cadê a galera que tava chorando? Isso mesmo. O pessoal falou, quer entrar ao vivo aí comigo hoje ainda. Olha aí. Mas tá tão tranquilo que eu vou colocar aqui no YouTube. Deixa eu ver qual é o canal aqui do YouTube. Deixa eu botar o link aqui. Link do YouTube. Deixa eu ver, eu acho que é esse aqui. Ó, vou botar o link aqui. Beleza? Esse link que eu coloquei agora é o link do canal lá do YouTube, onde eu vou deixar gravado. Vai ficar aqui também, mas eu acho que tem gente na sala que não tem o Facebook, né? Então não consegue acessar esse vídeo por aqui. Mas aí fica lá no YouTube. Tá bom? E aí, como é que estamos? Cadê a galera? Engraçado, aqui não tá aparecendo. Agora eu não sei. Não sei se já entrou, se não entrou ninguém. O Vitor estava aqui, pelo menos apareceu aqui, né? Bom, eu vou falando e aí a gente vai vendo e vai ficar gravado de qualquer forma. Então, observe o seguinte. Quanto à matéria, eu vou falar aqui os tópicos, depois eu vou entrar em cada um deles assim de uma forma mais detalhada, tá? Então nós começamos o semestre falando da atividade financeira do Estado, tá ok? Então dê uma olhada naquela primeira aula, no material da primeira aula, onde a gente fez algumas considerações mais abrangentes sobre o que o Estado faz, o que é a necessidade pública, né? Então vejam isso, veja a questão da reserva do possível, que depois a gente abordou também na despesa pública, tá? Então observem esses conceitos gerais de atividade financeira, né? Que é outra ciência, não é direito financeiro, mas atividade financeira, lembra? Quer dizer, a parte administrativa, contábil, de gestão da coisa pública, tá bom? Aí depois sim nós entramos em direito financeiro, fazendo aquela diferença entre direito financeiro e direito tributário, tá? Dando os conceitos, os campos de atuação, qual é a diferença, como a gente ia tratar durante o semestre, tá? Então dê uma olhada nas anotações de caderno. Lembrando que a gente indicou a bibliografia também, que é muito importante, né? E aí a gente indicou o Balieiro, o Ricardo Lobo Torres, tá bom? O professor Luiz Emídio, né, que tem lá o manual dele de direito tributário. Eu indiquei também o professor Regis Fernandes, o professor Cláudio Carneiro, tá? Então depois dê uma olhada aí na bibliografia também, que é muito importante, tá? Mas aí continuando. Depois disso nós entramos nos elementos da atividade financeira do Estado, tá? E finalidades, elementos e finalidades. Então observem isso ali, também não tem mistério. Tá? Depois nós começamos a falar do orçamento, aí falamos do conceito de orçamento, histórico do orçamento, tá? E tudo que envolve o orçamento público, tá bom? Incluindo a legislação específica, aí vejam lá PPA, né? Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA, Lei Orçamentária Anual. Veja como são, né, as etapas de elaboração do orçamento, né, como funciona o prazo do orçamento,
Todo ano tem que ter orçamento, não tem. Tá? Então vejam isso, veja a consequência de não se ter um orçamento aprovado. Lembre-se da lacuna orçamentária. Tá? Tudo isso você tem no caderno, tá bom? Então observe isso aí, a lacuna orçamentária, quando falta um orçamento, o que se faz? Lembra? Dá uma olhada no caderno que você sabe. Qualquer coisa, posta aqui a dúvida. Né? Mas vocês têm isso, tá bom? Depois que nós terminamos o orçamento, essa parte conceitual, nós entramos nos princípios orçamentários. Então, vejam lá os princípios orçamentários, né? Começando pela legalidade. Tá? Depois a gente foi até a transparência, falando da anualidade, beleza? Da unicidade, da exclusividade, tá? Da proibição de vinculação de receitas de impostos. Inclusive, quanto à vinculação, saiu uma matéria minha no Globo, eu acho que de ontem ou antes de ontem, né, tá aqui no Facebook, né, que eu falei justamente sobre um princípio orçamentário, né, a questão do Estado querer vincular uma parcela da receita de ICMS para a segurança pública, né, ou para uma necessidade específica. E aí, justamente, o princípio que a gente vai usar para saber se isso é constitucional ou não é justamente esse da proibição de vinculação de receitas decorrentes da arrecadação de impostos, tá bom? Então, observem isso, vejam os dispositivos constitucionais a respeito disso. Tá? Depois que nós matamos orçamento e princípios, nós entramos em despesa pública. A despesa pública, vejam lá a classificação da despesa pública, vejam as etapas da despesa pública, muito importante, tá bom? Então lembre-se que existe a previsão, né? Depois você vai fazer uma dotação orçamentária, né? Nota de empenho, licitação, liquidação e finalmente pagamento. Então, notem lá as etapas, né? A gente viu isso direitinho, veja os dispositivos, tá? Eu vou falar de toda a linha, né? Depois eu falo dos artigos, tá bom? Depois que nós terminamos despesa pública, nós entramos na receita pública. Conceito, espécie também, né? Eu fiz aquele quadrinho com as espécies, né? O movimento de caixa, meras entradas, receita pública é aquele bem ou direito que entra nos cofres públicos com a intenção de permanência. A receita pública pode ser originária, derivada ou transferida. As originárias são os preços públicos, doações. Tá? Depois vem aquelas que são derivadas do patrimônio de terceiros, né, do cidadão, que são as multas e os tributos. Aí demos o conceito de tributo e depois falamos das transferências, né, das receitas transferidas, tá bom? Então a matéria foi até esse ponto. Tá? Lembrando que nós falamos também das etapas da receita. Então vejam, não é muita coisa. A gente parou aí. Tá? Então, dentro do nosso programa da disciplina, nós paramos no 2.3. Tá? 2.3 na primeira parte do 2.3, que é tributos e conceito. A gente não falou das espécies tributárias e nem da classificação. Né? Isso vai ser para a segunda prova. Para essa prova de amanhã, né, nós só vamos abordar até o 2.3, primeira parte, conceito de tributo. Tá ok? Tranquilo? Então, a matéria que vai cair na prova é essa. Bom, e onde a gente vai encontrar, vai analisar cada ponto desse, né? Então, veja, vamos começar pela Constituição, tá? Então, na Constituição, é muito importante o artigo 70, tá? 70 em diante, tá? Eu estou colocando aqui, ó. Deixa eu ver se eu não vou esquecer de nenhum artigo aqui, mas do artigo 70 em diante, até o 74, e depois 165, 167, né, que fala justamente dessa questão do orçamento. Tá? Vou botar aqui. Pode pular a parte de impostos em espécie. Né? A partir do 163 das finanças públicas, né? Aí pode dar uma lida aí nas finanças públicas em diante, tá bom? Tá? Aí o 63, o 65, o 67, tá? Até terminar. Deixa eu colocar aqui até o 169, tá bom? Então artigo 70, depois pula, né? E por ali, depois pula, vai para o 163 até 169, tá bom? Da Constituição. Basicamente são esses artigos que a gente vai exigir na prova, tá? Da Constituição, tá bom? Depois a gente vai para a Lei 4.320,
lembrando aquela questão da natureza jurídica dela, né, que é lei, mas materialmente ela foi recepcionada como lei complementar, tá? Até porque no 165 diz que lei complementar, né, desculpa, no 165, ó, no 163 diz que lei complementar vai reger as finanças públicas. Essa lei complementar até hoje não veio, então as finanças públicas hoje são regidas pela Lei 4.320 e pela Lei Complementar 101, tá, de 2000, tá bom? Então lá na Lei 4.320 tudo é importante, né? Mas o que nós temos lá de mais importante? Tudo que fale sobre receita pública, orçamento, princípios orçamentários, tá? E despesa pública. Então, receita pública, despesa pública, princípios orçamentários, tá bom? Restos a pagar, tem questões ali que são explicadas, né? Programação do orçamento, mas basicamente receita pública, as etapas, tanto da despesa como também da receita. Outra coisa muito importante na 4.320, que eu não vou falar os artigos, que é muito fácil identificar, né? A lei é pequena, então não vou ficar mencionando os artigos aqui, mas vocês vão achar facilmente. A gente falou no quadro, eu botei, né, os artigos, tá? Vejam também, muito importante, o controle da execução do orçamento, tá? Controle interno, externo, né? As possibilidades de controle concomitante, anterior, né? Posterior, né? O prévio, tá bom? Então vejam isso lá na 4.320. Isso é o que tem de mais importante da 4.320. Depois a gente vai para a Lei Complementar 101. Tudo nela é importante. É claro que a gente deu um foco maior para os primeiros artigos, né, que abordam a questão da transparência, da necessidade de se ter um orçamento equilibrado, né, e aí a gente entrou em reserva do possível, lembrem-se disso, né, das teses jurídicas, lembra? Fornecimento de medicamento, que o Estado não tem disponibilidade para essa despesa específica, que ele atende genericamente, né, as doenças que mais ocorrem na população, e toda essa questão, se isso é constitucional ou não é, a gente comentou os casos, né, e várias pessoas mencionaram exemplos na sala, tá bom? Então dê uma olhada nessa parte inicial aí do equilíbrio orçamentário, se tem que estar equilibrado ou não, se é possível desequilíbrio orçamentário. Depois, deu uma importância aí à questão da renúncia de receita, tá? Então, muito importante a renúncia de receita, começa no artigo 14, tá bom? Vejam a questão da renúncia de receita, o que é, se é possível, se não é. Né? Então, um governante pode renunciar à receita. Depois, vejam a questão da ilegalidade das despesas sem previsão, tá? No artigo seguinte, artigo 15 em diante. Depois, nós falamos das despesas com o pessoal, tá? Então vejam aí questão de despesa com o pessoal, né? Aqueles percentuais, quanto a União pode destinar a pessoal, né? A União pode 50%, Estado e município 60%, e que existem subdivisões, tá bom? E principalmente nesse ponto, veja a questão de aumento de despesa com o pessoal dentro do período eleitoral. Vejam também quais são as consequências caso esse gasto com o pessoal ultrapasse determinado limite, tá bom? Então isso é importante, é sempre caível, né? Então vejam tudo isso que está na lei complementar. Esses totais, né, de despesa com o pessoal. Depois a gente falou um pouquinho de endividamento, né, que se pode, né, se a instituição financeira pública pode emprestar dinheiro para o Estado. Falamos do caso, né, da questão do impeachment da Dilma, mencionamos isso, né, o que seriam as pedaladas fiscais, o que seria a acusação sobre se pediu empréstimo ou não do BNDES ou da Caixa Econômica, né? Falamos do resto a pagar, né? Lembre-se daquela questão do resto a pagar, se o governante pode deixar a despesa que seja custeada, né, pelo caixa do próximo governante depois da eleição, tá? E transparência, controle e fiscalização, né? O da lei complementar a gente termina por aí, né? Vendo essa parte final aí que versa um pouquinho daquela obrigação dos entes públicos deixarem disponibilizado de forma resumida, clara, a despesa pública, né? E a gente até comentou que muitos municípios não possuem, a grande maioria não possuem,
né, esse tipo de site, o portal, né, da transparência, e até mesmo os estados têm alguma dificuldade aí de manter esses portais na configuração que facilitaria que o contribuinte tivesse acesso, né? Não só o contribuinte, né, o cidadão, tá bom? E a gente terminou a lei complementar 101, tá? Depois do Código Tributário Nacional, a gente só falou do artigo 3º por enquanto. Então, no CTN, só tem que ler o artigo 3º, tá? Esse eu posso falar para você, o artigo 3º, só esse, tá bom? Não precisa se preocupar com outros artigos, não, tá? E a gente matou a matéria. Então, Constituição, Lei 4.320, Lei Complementar 101 e CTN. CTN, um artigo. Beleza, pessoal? Falei de todos os pontos aí. E aí eu fico aqui à disposição. Quem tiver alguma dúvida, pode falar. Temos 5 pessoas aqui ao vivo, né? Então, quem tiver dúvida, fale agora ou tire a dúvida na prova, né? Respondendo a questão. Tranquilo? Então a gente fecha aí todos os pontos da matéria, tá? A prova é sem consulta, tá? Sem consulta. Então é necessário que vocês observem que a prova tem questão múltipla escolha, ok? E questão discursiva. Outra coisa importante. Ah, mas eu não tive tempo e tudo mais. Eu deixei para vocês disponível, né, um livro digital público, domínio público, né, oferecido pelo Tribunal de Contas. Está lá no portal da Unigran Rio, né, na nossa turma. E tem um bom material de estudo. Tá? Todos os pontos abordados em sala de aula constam lá. Talvez não conste ali reserva do possível, naquela tese e tudo mais, mas o resto tudo tem, tá? Tudo vai ter. A reserva do possível está ali na parte de despesas extraordinárias, tá? Tá ali na parte desse livro, está na parte da despesa extraordinária. Mas ali, aqueles comentários que eu fiz, né, de como está a jurisprudência e tal, ali não tem, né? Ali fala só a parte conceitual. Mas é muito importante que vocês leiam esse material. É um material do Tribunal de Contas, né, um órgão que a gente viu a natureza do Tribunal de Contas, olha aí, importante, né, qual a função do Tribunal de Contas dentro do ordenamento aí, tributário e financeiro. E esse Tribunal de Contas elaborou um livro que é um indicativo muito importante para a gente seguir, tá bom? Então, quase tudo que a gente falou, você vai encontrar nesse livro também. Você pode ler uma doutrina, né, mas você já tem no portal à sua disposição o resumo do que é orçamento, que é despesa pública, toda a classificação de despesa, todas as etapas de despesa, receita, está tudo lá. Tudo lá muito bem explicado, de forma objetiva, né, já que é um material que serve para qualquer pessoa. Né? Então, qualquer pessoa, não precisa ser estudante de direito para ler. Então, eles fazem de uma forma bem objetiva. Tá? Mas quem não puder ler doutrina vai ter esse material. Mas eu sempre sugiro que leia, né, uma doutrina. E aí pode ser o Ricardo Lobo Torres, Luiz Emídio, professor Luiz Emídio, pode ser o Regis Fernandes, tá? E o mais atualizado, vamos dizer assim, que o livro acabou de sair, é o professor Cláudio Carneiro. Tá bom? Então, material que não falta para vocês consultarem. Tranquilo? Opa, olha a Erlaine aí. A Erlaine apareceu. Vai ser discursiva e de múltipla escolha, tá? Então, discursiva e múltipla escolha, tá bom? Então, toda essa matéria que a gente viu vai ser dividida aí em questões, eu salvo engano, são 6 ou 7 questões, tá? E aí, entre essas, vão ter ali múltiplas escolhas e também discursivas, tá bom? Mas bem assim, objetiva, discursiva bem objetiva, com a solicitação de alguns conceitos ali que a gente viu em sala de aula. Tá? Algum problema para você dar o conceito, a solução, né? Dizendo se aplica ou se não aplica. Tá? Então, vejam, estudem bastante princípios, etapas. Né? É importante que vocês estudem isso porque é a parte que vai cair. Isabela Bonfá, de Jesus. Boa. Mas aí tem que ver qual a edição, né?
Deixa eu ver aqui, qual é a edição? Deixa eu ver aqui, direito financeiro. Ó, Sara, tem que dar uma olhada, hein? Manual de Direito e Processo Tributário. Eu não sei se ela tem essa parte nossa não, viu? Dá uma olhada aí, Sara. Sara tá perguntando se o livro da Isabela Bonfá, da professora Isabela Bonfá de Jesus, ele é aplicável à nossa matéria, né? Aí depende, se é um manual, eu acho que o manual dela não fala de finanças públicas. Só de direito tributário, aquela parte após tributo. O Eduardo Sabag também, ele só fala de direito tributário, não fala de finanças públicas, tá? Tá ok, Sara? Eduardo Sabag não. Não vai dar. Agora, veja, Sara, você pode pegar esse material que está disponível lá no portal, tá? Que eu acho que vai te ajudar, tá bom? E depois você pode ver, porque, salvo engano, você encontra aí, não sei se já está em domínio público, o do Ricardo Lobo Torres e do professor Luiz Emídio. São livros que já têm bastante tempo, né? Você pode encontrar trechos deles aí disponíveis, né? Ou na biblioteca, né? Mas para procurar pela internet, eu não sei se o do Regis Fernandes talvez já esteja em domínio público, né? Disponibilizado, o que eu digo, não o livro todo, né? Mas trechos desse livro ou em artigos. Então você deve achar. Tá bom, Sara? Dá uma olhada aí. Mas de qualquer forma, você tem esse material que eu deixei lá, tá? Que tem um resumo de toda essa parte da matéria. Você vai encontrar tudo nesse resumo, tá? Que está lá do Tribunal de Contas. Está lá no portal. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida de bibliografia? Alguma dúvida da matéria? Digam aí, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, ó, direito financeiro. Deixa eu ver se tem aqui em domínio algum. Regis Fernandes, né? Ó, o Regis está na edição, pelo que está aqui no meu 2015, parece ser a última, tá? 2015 parece ser a última. Então dá uma olhada aí, vê se tem disponível a edição mais antiga, porque eu acho que esse livro é dos anos 70, salvo engano. Né? Então você pode até conseguir. Essa parte conceitual do que é orçamento, que é despesa pública, serve. Agora, quanto à questão de responsabilidade fiscal, da Lei Complementar 101, quanto mais atualizado, melhor, tá, pessoal? Quanto mais atualizado, melhor. Tá bom? Então, assim, esses livros que estão disponíveis na internet, ou trechos dos livros que estão disponíveis na internet, né? Ou na biblioteca, se tiver um livro mais antigo, tomar cuidado aí. A parte conceitual, ok, sem problema. Agora, cuidado, porque quanto à responsabilidade fiscal, são coisas que vocês vão ter que ler livros mais atualizados, né? Preferência 2015 para cá, que existe uma série de decisões do Supremo que interpretaram de outra forma e tal, e a doutrina vai comentar lá alguns dispositivos, tá bom? Deixa eu ver o que a Sara pediu. Ah, sim, Sara, vai cair. A Sara está falando aqui do artigo 3º. Isso. Então a gente parou justamente isso. Justamente nesse artigo, né? Quer dizer, o conceito de tributo. Né? Aquelas 5 características do tributo. Né? Todas elas devem estar presentes naquela cobrança feita pelo Estado para a gente caracterizar como tributo e usar todo o ordenamento tributário
para resolver aquela situação jurídica, tá bom? Então, na verdade, a matéria vai até aí, né? E a partir, depois da prova, né, na segunda parte do semestre, a gente vai estudar o sistema tributário efetivamente. Aí a gente vai ver de novo o conceito de tributo para fechar e entrar nas espécies de tributo, tá bom? Tá? Mas a matéria vai até aquela última aula onde nós falamos dos requisitos do tributo. Né? Quais são os requisitos essenciais para você enquadrar determinada cobrança realizada pelo Estado como tributo. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Eu vou deixar gravado, né? Vai ficar aqui no Facebook. Tem um canal ali do YouTube, se vocês puderem divulgar para a galera que não tem Facebook, né? Da turma, por favor, divulguem. Tá? Tá em cima da hora, né? A prova é amanhã de noite. Beleza? Então, bom, agora é a reta final, né? Então eu não pude fazer o vídeo antes, tá? Tentei, mas não tive um horário, estava corrido, e só consegui fazer agora, né? Então a gente está terminando aqui 10 para meia-noite, basicamente, tá? Quero desejar boa sorte para todo mundo, estudem, e durante o dia eu vou ter um compromisso de manhã, só vou poder responder e-mail e WhatsApp mais tarde, né, a partir de meio-dia por aí. Então, agora estudem, né, porque eu só vou ter uma janela lá para poder responder algumas dúvidas, tá bom? Mas a prova tá feita evidentemente, com um carinho de sempre, né? E também com a matéria que foi ministrada em sala de aula. Então não tem mistério. O importante é ter um caderno legal aí para ver qual foi a linha que eu segui, né, os exemplos que eu dei, tá, os artigos que eu citei, e ler os artigos, fundamental. Tá? E a doutrina também. E quem puder, fazer os exercícios. Tá bom? Tá ok, pessoal? Então eu vou terminar por aqui. Né, e fico à disposição aí, tá? Eu só não vou conseguir responder, então até meio-dia de amanhã não dá, só a partir de meio-dia que eu vou responder, tá? Mas quem quiser já pode ir postando aqui as dúvidas, tá? Então um abraço. Oh, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem, não, né? Ah, tá. Não, da Sara. Ah, ok, a minha. Valeu, Sara. Opa, temos aqui. As espécies de tributo, como, por exemplo, imposto, taxa também. Não vai cair. Tá? A gente só falou até o conceito, tá bom? Não vou cobrar imposto, taxa, tá ok? Veja, eu fiz uma diferenciação de preço público para taxa, que é uma espécie que pode confundir. Mas só aquele exemplo que eu dei em sala, né, quando eu falei de receita originária e derivada, que eu fiz ali uma diferenciação justamente para não confundir com os tributos, que a gente ainda vai ver as espécies, tá bom? Mas a gente não viu todas as espécies tributárias, subdivisões, não. A gente para ali no artigo 3º mesmo, tá? Porque os impostos e as suas espécies estão espalhados em vários artigos, né? No CTN, artigo 16, artigo 77, artigo 81, a gente vai ter as espécies, né? E depois a gente ia para a Constituição. Mas isso a gente vai fazer depois da prova, tá? É só artigo 3º. Fechou? Mais alguma? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, se não temos mais perguntas, a gente encerra por aqui. Uma boa noite e deixa as mensagens aqui em caso de dúvida, tá bom? Um abraço.